Olá, queridos irmãos, uma ótima noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe para mais uma noite de estudos aqui pela Sociedade Espírita Amor e Paz, ainda que de forma virtual, né, pelo Facebook, mas é uma forma que nós temos de nos comunicarmos, levarmos um pouco mais da mensagem da doutrina espírita até vocês que nos acompanham. E hoje temos a grata satisfação de termos a nossa irmã Marli Gava, que vai falar para nós sobre o tema Diante da Vida e da Morte. É um tema muito interessante para nós abordarmos, pensarmos, refletirmos, principalmente à luz da doutrina espírita. Então acompanhe com a gente na nossa palestra virtual da CEPAS nesta noite. Mas convido vocês nesse momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, gratidão. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Agradecemos, Senhor, por todo o teu amparo, por todo o teu auxílio em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo alimento de cada dia, por tudo que o Senhor permite que chegue até nós para nosso crescimento e aperfeiçoamento moral. E se pudermos rogar algo, Pai amado, rogamos o teu amparo para vencermos o bom combate, para vencermos nossas más tendências, nossas imperfeições, nossos equívocos, e caminharmos assim para o nosso aperfeiçoamento moral, auxiliando Cristo na construção do reino de Deus dentro de nós e em todo o nosso querido planeta Terra. Que teu amor e tua paz envolvam em especial aqueles nossos irmãos que mais sofrem. Que assim seja. E convidamos então agora a nossa irmã Marli Gava para participar com a gente aqui. Boa noite, Marli, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos que já estão na sala. Agradeço a oportunidade e vamos vivendo esse novo aprendizado. Que assim seja. Marli, vou te passar a palavra. Fique à vontade para fazer o estudo, né? O pessoal já está chegando, aos pouquinhos vão chegando. Tem muita gente. Tio Wellington já está aí, a Denise Grossi, a Rosa lá do Celuz, Isabel de Carandaí. Tem a Marlice, que é lá, se eu não me engano, ela é de São Paulo, está acompanhando a gente aqui. Sueli Bianchetti chegando. Então a turma toda está chegando aí do CEPAS e também do grupo Evangelho Online, participando aqui com a gente desse estudo. Então que Jesus possa te abençoar, Marli, possa te iluminar as palavras, para que você possa trazer o seu estudo, que com certeza você preparou com muito carinho, da melhor forma possível para todos nós. Eu vou ficar em segundo plano, qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Um ótimo estudo. Tá bom. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre a nossa postura diante da vida e da morte. Gosto sempre de lembrar que a reflexão que faço na noite de hoje a cada um de vocês é à luz da doutrina espírita e também sobre a reflexão de outras filosofias que têm feito parte da construção do meu crescimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, que estou também nesse caminho que cada um de nós está hoje, que é o do aprimoramento físico, moral e intelectual. Nós vivemos no ano de 2020, né, gente? Nós estamos no ano de 2020, século que tem mostrado para a gente grandes transformações, a uma velocidade imensa. Nós talvez estejamos aí fazendo parte de um grande marco transformador do planeta Terra, no seu momento mais elevado. Se nós pegarmos as obras espíritas, em especial a Gênese e obras póstumas, a gente vai encontrar lá algumas observações que os espíritos nos trouxeram acerca do processo de transformação do planeta Terra. Digo isso porque nós que estudamos, que pesquisamos e que tentamos compreender o fenômeno da reencarnação, o projeto de vida no planeta Terra,
Nós que estamos aqui nesse momento no Brasil, envolvidos numa atmosfera ocidental, temos a doutrina espírita como nosso grande referencial na noite de hoje para as reflexões que vamos fazer. Mas é claro que o tema da reencarnação não é um objeto de pesquisa e de estudo somente da doutrina espírita. Pelo contrário, outras filosofias que nos antecederam trazem grandes estudos e propostas de reflexão acerca do valor da reencarnação, todas elas exaltando a criatura humana às suas responsabilidades sociais e individuais. Então, na reflexão que nós fazemos, quando citamos as obras que Kardec nos confere, que a gente chama de Pentateuco Espírita, que é o nosso referencial de estudo, é porque a gente tem isso como um manual, uma carta náutica, para a gente tentar fazer algumas regulações das nossas atitudes diante da vida. E aí, esse momento que a Terra vive, algumas pessoas questionam, mas por que não veio lá, né, uma comunicação espiritual falando de tudo isso que ia acontecer na Terra, do jeito que está acontecendo? Às vezes as pessoas confundem o correio espiritual que nos chega à Terra como se tivesse que ser uma mensagem, um presságio que dissesse que 1 mais 1 é 2. Por que isso não acontece? Os presságios, como algumas pessoas procuram, né, de uma forma imatura, por desconhecer o conceito da lei de Deus, que a gente tenta estudar à luz da doutrina e a gente percebe que tem que continuamente fazer esse exercício, ele não vai acontecer ao nosso bel prazer. Mas, se a gente for lá em obras póstumas, nós vamos observar que lá na página 369, 370, por aí, nós vamos encontrar a espiritualidade falando a Kardec, naquele momento, do momento de regeneração que a Terra iria experimentar. E ele fala que esse momento de regeneração que a Terra começava a experimentar, quando eles citam lá em 1866, eles dizem que não seria algo abrupto, porque Kardec pergunta, vai acontecer um cataclisma? Deus vai trocar quem não está servindo para o avanço da Terra por quem está cheio de boas intenções? Não. A espiritualidade vai falando que essa troca, ela é contínua. E ela vai se dar de diversas formas, de diversos momentos em que nós vamos passando, aí em especial nesses 60 e poucos anos. Tivemos eventos naturais e tivemos eventos sociais. Os eventos naturais são aqueles que acontecem advindo da estrutura orgânica da Terra, e os sociais, aqueles que vêm da estrutura, da ação do homem sobre o nosso planeta Terra. Então, ele fala que nós vivemos esse momento de transformação, de regeneração, e que nós estamos experimentando um processo de aprendizado, onde os espíritos que chegam à Terra vêm mais imbuídos com um conteúdo de reforma moral, intelectual maior. Mas eles não foram criados assim melhores por Deus. São os mesmos espíritos desse orbe que já passaram por experiências anteriores e que já aprimoraram esse conceito, que estão chegando mais bem resolvidos. Mas ainda tem na Terra muitos irmãos em idades espirituais diferentes e que vivem expressões sociais diferentes. Então, essa troca vai acontecendo continuamente. E nós, segundo André Luiz nos relata, nós temos aí, né, em torno de umas 200 reencarnações no planeta Terra. Então, a gente começa a derrubar aquele mito de que a gente está aqui na Terra uns 2.000, 3.000 anos. Não, vai fazendo um cálculo aí, divide por 200, dá um intervalo que a gente fica lá no plano espiritual, para a gente ver em quanto tempo nós já estamos estagiando no planeta Terra, para tentar trazer essa regeneração que a espiritualidade maior nos fala. Então, a gente vive um momento de pandemia, um momento em que o planeta Terra todinho foi sacudido de um jeito onde não dá para falar que é um evento esporádico, que está acontecendo só num lugar reservado. Não. É um evento que nos acomete no todo.
Um evento que nos coloca diante de uma circunstância muito comum na nossa vida, mas que a gente não andava pensando muito, que é a morte. Por quê? Veja bem, nós nascemos e todo mundo sabe que vai morrer. Mas todo mundo vive como se não fosse morrer. Olha como que a nossa mente é. São os nossos mecanismos de leis internas, lei da sobrevivência, que nos sustentam para o futuro, que acabam dando para a gente essa sensação de super-homem, né? Eu não vou morrer. Então, a gente vivia uma realidade, para todos nós, onde a gente sabe que vai morrer, mas a morte não está tão perto da gente assim. A pandemia vem nesse momento da Terra, quase que como se a morte estivesse esperando a gente no portão. E aquela morte, mais ou menos, com aquela foice, né, aquela coisa, com aquele capuz fechadinho, né, com aquele risozinho de deboche, tipo assim, é hoje que eu te pego. E a gente entrou no estado de pânico. Pô, não quero morrer. Não, eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. E a gente vive hoje uma outra limitação. Eu não quero morrer, eu quero viver, mas aonde que eu estou conseguindo pensar que eu vivo seguro? Dentro da minha casa. E ainda assim, algumas pessoas não estão dando conta de viver esse estado de vida reservado dentro do seu lar. E eu não vou entrar aqui nas questões econômicas que envolvem cada família. Cada um tem a sua necessidade de sair para trabalhar ou de poder ficar em casa. Mas eu estou dizendo do aspecto emocional. Então, nós temos hoje um grande número de pessoas que passam por uma aflição constante de ter medo de morrer. E o que é mais delicado nesse momento também da pandemia é que essa morte que fica lá nos esperando com a foicezinha, com aquele arzinho de sarcasmo, ela vem com um pacote cruel. Então, não é aquela coisa, olha, você vai morrer, você pode morrer de atropelamento, de uma bala perdida, você pode morrer de infarto, você pode morrer de... Não, você vai morrer passando muito mal, você vai morrer com falta de ar, você vai morrer... Então, o projeto de morte hoje, para uma grande maioria de nós, é um projeto pior dos piores, do pior possível. Então, a gente hoje está vivendo diante de dois aspectos. Eu tenho a vida, as minhas responsabilidades, e é como se a morte virasse quase que a sombra. Você dá um passo, ela pode estar por perto. Então, a gente está vivendo um estado emocional muito delicado. E em que a doutrina espírita, enquanto filosofia, enquanto essa religação religiosa nas nossas vidas, pode nos ofertar para nos auxiliar dentro da nossa estrutura emocional, intelectual, a vivenciarmos esse projeto de regeneração da Terra. O primeiro aspecto dessa reflexão é que a Terra não está abandonada. A Terra não está jogada ao léu e Deus resolveu falar assim, eu fiz esse investimento de alguns bilhões de anos aí, desisti dele. Não. Não vai morrer todo mundo. A Terra não vai acabar. A Terra está vivendo uma grande reforma de vários paradigmas. Segunda coisa, se eu começo a estudar os aspectos da reencarnação e eles passam a fazer sentido para a minha vida, e eu passo a entender que a Terra é um projeto de uma estrutura, de uma força cósmica maior. É um projeto inteligente. Um projeto que tem um programa de crescimento para cada um de nós. Opa, eu estou aqui hoje, nesse ano de 2020, por quê? Porque lá atrás, dentro desse projeto de Deus, porque Deus não trabalha igual a gente com imprevisão, Ele nos colocou nesse momento na Terra para sermos contribuição desse processo de regeneração, que de uma certa forma agora é uma sacudida geral. Então, a reencarnação nos possibilita olhar e dizer assim, olha, eu estou aqui na Terra nesse momento, vivendo essa realidade com todos os meus irmãos de todas as religiões, de todos os credos, em que eu posso colaborar para manter a minha paz de espírito e a paz de espírito das pessoas que estão comigo. A Terra não está abandonada, a morte é um processo natural, e eu vou passar por um processo de morte que eu preciso passar. Seja ele por uma contaminação da Covid ou por qualquer outro evento que vai acontecer, porque algumas pessoas estão retornando para o plano espiritual também
passando por outros processos de morte, que não seja só o processo da Covid. A Covid é mais uma modalidade de resgate e compromisso para findar a experiência humana, mas existem outras pessoas hoje desencarnando de diversos outros fatores existenciais. Então, a reencarnação, ela nos dá essa paz de espírito de dizermos a nós mesmos: o planeta Terra está em boas mãos e eu vou fazer a minha parte. Então, a minha parte social, nesse projeto de Deus de regeneração, é qual? Higiene com máscara, higiene. Higiene ao quadrado várias vezes. Então, a minha responsabilidade é essa. Não é hora da gente fazer apostas em crenças que não sejam fundamentadas na ciência que está tentando nos proteger. Por quê? Um outro fator que influencia bastante esse estado emocional de fragilidade humana em que nós nos encontramos, eu estou falando nós dessa geração, é que nós nomeamos a ciência ao longo desses anos como um patamar que nos dá uma certa segurança, porque o homem avançou, o homem construiu plataformas de conhecimento, o homem descobriu formas de tratamento, o homem descobriu substâncias aplicáveis a diversas doenças. Então, nós temos uma plataforma de segurança para tratar a nossa vida aqui quando ela está em risco e de mantermos aquela sensação de que eu não vou morrer o mais possível para cada um de nós. Só que diante da Covid, o que a gente ainda tem? A gente tem um campo de incerteza. A gente tem um campo científico utilizando aquilo que já é propício, a aplicação da restauração da saúde, mas a gente não tem uma certeza de que esse drama está resolvido. Então, a gente está meio que órfão desse amparo da ciência, e isso nos deixa num lugar de extremo desconforto. Por isso, essa sensação de que a morte pode estar bem ali pertinho de nós, e se a gente não fizer a nossa parte, se a gente brincar, é claro que a gente está se expondo a um risco de contaminação. Então, a reflexão da reencarnação, a reflexão de um planeta que está nas mãos de Deus, a reflexão de um projeto de vida que me colocou aqui na Terra nesse momento, me dá a oportunidade de pensar como eu posso agir diante da vida e diante da morte. E uma coisa assim, a gente quando recebe uma criança aqui na Terra, a gente recebe ela como? Feliz, contente, alegre, né? Com todo aquele campo de satisfação. Tanto que as crianças, quando nascem, para nós que aqui estamos, para os seus pais, é um motivo de grande alegria. E quando a pessoa morre, a gente, na nossa cultura social, isso não é em todas as culturas, a gente vai ver a dancinha do caixão aí, que ficou tão na moda, né? Do caixãozinho aí, é de uma cultura aí, que para morrer é uma coisa que é um sinônimo de alegria. Mas para nós que aqui estamos, a morte representa uma partida dolorosa, uma tristeza profunda. Só que a espiritualidade vem nos dizer que morrer dói menos do que renascer. Olha que interessante. Então, a nossa cultura social, que vem sendo construída, envolvida por grande parte da cultura judaica romana, ela ensinou a gente a aprender que morrer tristeza, nascer felicidade. A espiritualidade vai nos dizer que para a gente retornar para o plano espiritual, para o espírito, dói menos do que para ele nascer. Porque esse projeto que a gente está fazendo, né, pensando no elevador da vida, quando a gente vai renascer aqui, André Luiz vai nos falar nas suas obras, dá um tremendo trabalhão. Primeiro, porque a maioria de nós, quando desencarna, envolvido pelos nossos pensamentos, vibrações, pelas nossas emoções que ainda não estão aprimoradas, nós geramos campos de vibração, geramos campos de afinidade e a gente vai lá para os bloquinhos. Sabe aqueles bloquinhos? Eu gosto de falar da vida dos outros, da fofoca, bloquinho do desequilíbrio da sexualidade, das drogas, do álcool, da violência, né? Então, a gente tem lá os nossos bloquinhos. Só que quando a gente desencarna,
a nossa vibração arrasta a gente para aqueles locais. E a gente cria uma atmosfera que, imagine, eu gosto de uma coisa que não me leva para o futuro e junto com um monte de gente que tem o mesmo pensamento, aquilo ali vai se tornar uma coisa um tanto tóxica. E aí, para a gente sair desse local, a gente lá no plano espiritual, via de regra, temos que fazer uma reflexão das nossas ações. A gente tem que se cansar. A verdade, de uma forma simplificada, para quem nos ouve, a gente precisa se cansar. Porque o André Luiz, quando nos fala nas suas obras, o espírito está lá no plano espiritual, e aí ele começa, a minha vida é uma porcaria, porque o fulano me prejudicou, que não sei o quê, que Deus não existe, e fica lá, remoendo. Eu gosto de usar uma palavra que na roça a gente vê com muita frequência nos animais que pastam. Fica ruminando. A gente fica lá ruminando as nossas rações. Ruminando. Até que a gente esvai, a gente cansa daquilo e começa a pensar assim, não devo estar tão certo. Olha quanto tempo que eu estou aqui nesse lugar. Estou todo lascado. Estou todo estrepado. Não. E aí a gente cansa, até chegar um momento que a gente clama por misericórdia. O próprio resgate do André Luiz fala disso. Ele sofre aquela experiência sendo tratado como um suicida no Vale do Umbral, e de tanto cansaço, de tanto ouvir aquelas acusações, aquele lugar fétido, aquele lugar difícil, chega um momento que ele clama socorro. Se Deus existe, que ele me socorra. E aí, o que a espiritualidade faz? É um grande programa que, se a gente pensa na informática, nós ainda estamos muito aquém disso. Os nossos tutores espirituais, os nossos familiares que ficam lá no plano espiritual, rezando e pedindo por cada um de nós, quando sente aquela fagulha da prece, ele vai lá no plano espiritual, junto com uma equipe, e nos resgata daquele estado. E aí leva a gente para o plano espiritual, a gente passa por um longo período de tratamento, a gente passa por uma revisão. A grande maioria de nós não tem condições de dar pitaco nenhum na reencarnação que vai ter, porque ela ainda é fruto das nossas consequências, das nossas responsabilidades assumidas nos nossos atos. E aí a espiritualidade vai lá no departamento de reencarnação, que eu costumo dizer que é um departamento extremamente tecnológico. Costumo também dizer para os pediatras de salas neonatal, para as obstetras, para os ginecologistas, que eles têm um feeling ligado com esse departamento que é assim, uma coisa fantástica. E aí a espiritualidade vai pensar o que aquela criatura resgatada, com aquele histórico, com aquela situação, precisa para ter uma oportunidade de recomeçar. Então, há todo um conjunto de ações, há todo um esforço tecnológico para eu renascer. E aí, como eu não participo de nada, eu ainda, na grande maioria das vezes, eu estou vibrando naquelas minhas emoções internas, naqueles meus discursos de razão. Aí vão arrumar um paizinho, uma mãezinha, que é sempre o melhor que a gente tem. Se você gosta, se você não gosta, é o melhor que você mereceu e com assim, uma ajuda divina gigantesca. É o melhor que tinha. Para colocar a gente naquela família. Aquela família já estava na Terra. Nos recebe com antecedência, porque às vezes o nosso período de tratamento é grande no plano espiritual. A gente tem que minimizar o nosso espírito, essa nossa caixa pensante perispiritual, para a gente começar a se ligar célula por célula em um novo embrião. Então, quando a espiritualidade fala isso, ela fala assim, isso é muito doloroso para o espírito, muito doloroso. E ele vai saindo desse nível da espiritualidade e retomando ao nosso corpo físico. E o André Luiz nos fala que nós estamos ligados a cada célula sanguínea. Nosso perispírito, a nossa alma física aqui, embarcada nesse nosso corpo perispiritual, tem uma ligação extremamente detalhada. E aí a gente vem aqui para a Terra, nós vamos ter uma experiência humana que comporta o nosso potencial. Ninguém veio para ser Jesus, para ser Buda, para ser o Chico Xavier. Nós viemos para sermos
nós mesmos, mas para sermos a nossa melhor versão. E aí a espiritualidade dá um outro exemplo. A gente, para renascer, eles nos dão o dom, o benefício do esquecimento passado, mas não do pulsar. Então, a gente renasce num corpo novinho, lá, formatado, bonitinho, mas a nossa intenção, ela é um mecanismo que caminha perto da gente. E eles dizem que é como uma pessoa que pula de paraquedas aqui na Terra, renasce. Lá pelos 14, 15 anos, ele lembra. Oh, mas quando eu cheguei aqui, acho que eu tinha uma mochila, que é onde as nossas tendências da vida passada, das nossas experiências passadas, começam a explodir em nós. Por isso, a importância da família educar bem a criança nesse processo da chegada dela aqui no processo gestacional até os seus 12, 13 anos. Porque é aquela interferência social, cultural, educacional que vai impor para aquele espírito limites que consubstanciem a ele a possibilidade de tirar o seu melhor naquela reencarnação. E aí, nesse parâmetro, se nós olharmos para a Terra ainda é um lugar de muitas desigualdades sociais, muitas desigualdades. Nós, nessa pandemia, cada um de nós, eu acredito que a grande maioria que está aqui me ouvindo, nós temos possibilidade de ter um aparelho, uma internet, de poder assistir um filme, de ter uma qualidade alimentar. Mas se eu sair do conforto da minha casa e ir para as zonas adjacentes da cidade, porque a gente chama de periferia, essa não é a realidade da grande maioria da população, de forma alguma. Então, nós temos um desequilíbrio social que vem através de todas as características de cada um de nós seres sociais, mas também que vem de uma desorganização, de uma competência e responsabilidade das nossas gestões públicas, que é de todos nós, não é só da política, é uma atitude de cada um de nós. Então, a gente renasce aqui, e lá aos 14 anos a gente começa a ter uns certos impulsos, umas certas características, umas certas intenções, tanto para a parte intelectual, como para a parte emocional, para tudo. E se eu sei aproveitar todas as oportunidades que eu tenho, eu consigo fazer da minha vida a melhor versão que eu pude. E aí vem a morte. Não aquela morte que a gente vê que hoje está sendo divulgada, né? Aquela morte cruel lá. Não. Vem um momento em que a gente finda a experiência da gente aqui na Terra, a gente finda o nosso propósito de resgate espiritual, e aí nós retornamos ao plano espiritual. E aí o movimento de deixar esse corpo vai ser por diversas razões. Desde um acometimento de uma doença, que às vezes pode nos acompanhar durante uma vida toda, desde o berço, desde uma doença que chega na fase adulta, desde um acidente, de uma situação calamitosa que pode acontecer e que a gente fica tentando encontrar respostas para dizer por que o fulano morreu desse jeito. Não, mas não podia, é injusto. Se Deus estivesse presente, ele não teria feito isso. Só que para a gente retornar para o plano espiritual, cada um de nós precisa de um quê? De um motivo. E esse motivo pertence à vida de cada uma dessas pessoas. Então, trabalhar a aceitação, trabalhar a resignação, é a gente olhar para a história de vida daquela pessoa com respeito, não com dó. Ah, coitadinho, morreu assim. Ah, que pena, morreu daquele jeito. É a gente olhar e dizer assim, que alma virtuosa, que alma vitoriosa, que alma que lutou, e nesse momento, o compromisso dela, nesse plano espiritual, se findou. Na noite de ontem, a minha cunhada, né, fez aí o movimento do falecimento da mãe dela. Uma pessoa que passa aqui pela Terra, simples, humilde, com muita dificuldade, e que na vida adulta, já na vida idosa, vai experimentar uma situação de tratamento, e um tratamento difícil, doloroso, e a gente quer a pessoa com a gente, é legítimo. Mas chega um ponto que a gente vê que aquela pessoa, toda a luta que ela tinha para ficar aqui, para continuar,
é chegado o momento dela retornar ao plano espiritual. E aquilo que para nós é um momento de dor, de muita dificuldade de lidarmos, às vezes para ela é um alívio celestial. Deixar aquele corpinho que já está doente, que não responde, que não dá a extensão intelectual e física que eu quero, ir para o plano espiritual e experimentar a liberdade da alma. Por isso a espiritualidade vai nos dizer que morrer dói menos do que renascer. O pós-morte só se torna complexo pelas atitudes que o próprio espírito tem aqui na vida e pelo tormento que às vezes nós desencarnados ocasionamos na vida desse indivíduo. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que eu amo, que morre. Eu sinto saudade. Ela me faz falta. A minha vida mudou completamente. Se toda vez que eu sinto essa saudade, eu lembro dela com respeito dos momentos felizes, dos momentos oportunos, ela recebe isso lá no plano espiritual como uma ligação de amor profunda. Mas se toda vez que eu lembro dela, eu tenho uma DR com Deus e começo. Ah, Deus não é justo, Deus me sacaneou. Vou falar assim, um linguajar que a gente escuta. Não, que Deus fosse bom e matava o bandido. Tem tanta gente ruim no mundo, foi levar o fulano, foi levar o ciclano. E a gente cria uma tormenta. E aquele espírito que estava precisando de uma força para retornar no plano espiritual e fazer o seu momento, ele começa a ficar desatinado. Não, eu morri agora. O fulano não entende a minha morte, ele às vezes fica ali envolvido por uma circunstância que ele não consegue dominar. Então, quando a gente está apegado, choroso, revoltado, sem entendimento sobre a questão da morte, nós criamos complicação para essa alma. E o outro fator é aquilo que o Evangelho vai nos lembrar, né? Onde estiver o teu tesouro, né? Já tiver a nosso pensamento, vai estar o nosso coração. Então, se eu sou avarento aqui na Terra, se eu trago para a minha vida questões de acúmulo pessoal, se eu sou uma pessoa que o que é meu, não mexe, não encosta, aí eu desencarno, eu deixo o corpício aqui, porque nem ele a gente leva, ele é um empréstimo, e chego lá em cima, como é que eu consigo acender? Não, meu carro, a minha casa, meu dinheiro no banco, e aí a gente vai viver uma tormenta, porque é o estado mental daquele espírito diante da sua proposta de vida. Então, a reflexão acerca das nossas atitudes diante da vida e diante da morte serão sempre de responsabilidade nossa. Só que nós vivemos um momento especial, porque essa regeneração, que não começou agora em 2020, não, a espiritualidade está trabalhando intensamente na Terra. Agora, é como se ela tivesse dado uma saculejada em todo mundo, tá? Isso, gente, é o que eu tenho pensado. O que essa saculejada mexeu com todo mundo? Nosso modelo de trabalho mudou. Hoje a gente trabalha home office. A espiritualidade nos fala nas obras básicas que a inteligência do homem, que o avanço tecnológico na Terra, veio para que o homem trabalhasse manualmente menos e conseguisse experimentar e aproveitar mais a Terra. Então, de alguma forma, hoje nós temos uma diferenciada. Nós temos um uso da internet diferenciado. Quantos estudos, palestras, cursos, quantas atividades estão sendo propostas de uma maneira muito mais intensa? Quantas pessoas hoje estão vendo o grande mecanismo que a internet nos oferece para o próprio crescimento e bem-estar? Hoje a gente pode comprar do conforto da nossa casa, a gente pode entrar lá no aplicativo. Olha só o fator de você ser influenciável. Eu quero comprar um calçado, ou eu quero comprar uma blusa, e ao invés de ir só naquele sistema, o mercado se tornou praticamente aberto. E a livre concorrência, o que acontece? Ela ficou mais ampla. O mercado local, a gente tem o comércio local? Tem. Mas a gente começa a pensar que o que a espiritualidade quer com isso?
Ela não está falando da gente romper um pouco dessas fronteiras que são regionalizadas e que foi motivo de grandes guerras e ainda são até hoje? Nós somos seres bélicos inseridos em contextos culturais justamente porque temos o fator de fronteira, de direito, que nós estabelecemos nas nossas convivências, que é fruto de um momento que já tivemos. A internet hoje, ela rompe com tudo isso. E se a gente pensar o projeto de Deus na Terra, ele é um projeto, não é para o Brasil, não é para a China, para os Estados Unidos, é para todos os seus filhos, para todos nós. Se a gente pensar num grande projeto de liberdade social, de liberalismo, de crescimento, Deus age assim para com todos nós. O sol brilha para todos. A árvore frutífera, ela não está lá crescendo e falando assim, eu vou dar árvore só para quem é bonzinho, vou dar fruto só para quem é bonzinho. Não. A vaquinha que está lá comendo o capim para produzir o leitinho dela, ela não fica lá, eu vou dar leite só para quem é bom. Todos os instrumentos da terra, todos os recursos que nós temos na terra, são para todos os filhos de Deus. E aí a espiritualidade vem falar uma outra coisa muito bacana nesse movimento da regeneração. É que os espíritos que estão chegando, que são os antigos lá, que já tomaram todos os aprendizados dolorosos, alegres, eles estão chegando com essa consciência mais plena, de serem menos preconceituosos, de serem menos seletistas, de estarem envolvidos num padrão de vibração diferente da Terra. As crianças estão mais imbuídas desse sentimento. Nós temos vários experimentos na psicologia, na área da sociologia, que vão falar disso, de como que as crianças não aceitam algumas recomendações culturais. Elas não aceitam. Elas têm uma predisposição diferenciada. E se nós soubermos dar a ela, até os 14 anos, um padrão de educação ético-moral, a gente vai fazer dela o grande emissor dessa propaganda do bem que a Terra precisa. Então, renovarmos essa fé nesse momento que a gente vive na Terra é reestruturarmos a nossa forma de pensar Deus. Como que Deus age na nossa vida? Como que é o meu sentimento de fé? E a gente lembra na doutrina dessa fé raciocinada, porque a gente vai buscando esses princípios reguladores da nossa formação filosófica. Quando a gente começa a estruturar isso, a gente começa a ficar mais em paz. Eu estou aqui num projeto maior do que o meu próprio interesse. Meu sobrinho vai chegar, meu sobrinho neto vai chegar agora em agosto. Está todo mundo esperando a criatura chegar. E eu falo com ele, que menino corajoso. Que menino corajoso. A Terra está uma confusão. Como um monte de criança, gente, chegando nas maternidades. Os médicos, pediatras, enfermeiros, pessoal da higienização, recebendo esse grande balanço da vida que chega a cada um de nós. E nós somos responsáveis por cada processo de mudança da Terra. Para ir caminhando aqui para a nossa reflexão final, me preparando para as reflexões dessa noite, eu retomei aqui a história da nossa imperatriz Leopoldina, que está hoje na novela das 6 aí, fazendo uma reprise sensacional, bem assim, bem romantizada, mas bem próximo daquela realidade da época, né? A novela das 6 sempre é um aconchego, né, para o nosso campo de aprendizado também e de bem-estar. A princesa Leopoldina, quando ela vem da Áustria para o Brasil, a história dela é uma história fantástica, depois cada um de nós aí pode avançar nela. Ela renasce, perde a mãe aos 10 anos, não é uma jovem bonita. Por não ser bonita, ela acaba se dedicando aos estudos de botânica, de animais, estudo da questão política, falava vários idiomas. Era uma mulher politizada, uma mulher sensacional, que assume vir para o Brasil
para fazer uma aliança entre o rei da Áustria e a coroa portuguesa. As cartas da princesa, quando chega no Brasil, né, quando ela recebe aquele olhar sobre a Bahia do Rio de Janeiro, são encantadoras. Ela fala que lugar lindo, que lugar maravilhoso. E ela se encanta com tudo aquilo, e ela vem porque ela foi preparada espiritualmente para aquele momento. Uma menina educada, de uma forma refinada, culta, que participava de várias reuniões, de vários encontros com principados, que tinha todo um experimento. Ela cumpre o desejo do pai, pensando num projeto social de 2 países. Pensando naquele movimento, né? Na época, Napoleão estava extravasando, ele se casa com a irmã mais velha dela. O desejo daquela mulher, daquela garota, estava lá em outros planos. E ela vem cumprir o projeto social. E ela vem para o Brasil. Chega aqui no Brasil e encontra uma família. E conta os historiadores que fizeram o casamento dos Pampas para ela. Ornado, cheio de pedras preciosas, né? Mostraram aquela comitiva luxuosa. Mas a coroa estava quebrada, sem um tostão. E ela recebe aquele marido ainda jovem, que ainda tinha as questões culturais da época. Tinha a mulher que morava numa casa, mas ele podia ter as outras mulheres para diversão dele, e Dom Pedro I já tinha alguns envolvimentos, que lá na novela é a Domitília, é o nome da namorada dele, que já estava aqui com ele. Então, ela chega num contexto onde ela encontra tudo diferente, mas ela se encanta pelo Brasil. E é isso que eu quero falar, porque a história dela é muito ampla, mas ela se encanta pelo Brasil, se encanta pelas espécies, se encanta pelas árvores, se encanta pelos frutos dessa terra, e ela assume para si o Brasil como sua grande nação. E ela passa a se considerar uma brasileira. E luta arduamente todo o tempo que teve aqui, de 1817 a 1829, a participar de todos os atos políticos que levaram o Brasil a se libertar de Portugal, a construir um projeto de república, a se aproximar de ideias liberalistas, a construir um panorama de mudança para o Brasil. E algumas coisas nessa mulher eram fantásticas, como, por exemplo, ela caçava, saía a cavalo, passeava todos os dias, e quando ela voltava e encontrava com alguém nos seus portões do seu palácio, ela recebia todas as pessoas. Todas as pessoas. Ela tinha um critério de solidariedade, de fazer um trabalho assistencial de amor, onde ela não se via como alguém privilegiado para tratar os outros mal, numa época escravocrata. Tanto que ela é considerada a mãe dos brasileiros. Esse Brasil que está aqui hoje, nesse ano de 2020, tem histórias magníficas, como a história dessa mulher, que, para a gente ter uma ideia, o parto na época era feito num lençol, porque acreditava que tinha que sacudir a mulher dentro do lençol, grávida ali, para o neném cair, porque era um conceito da obstetrícia antiga, porque o fruto não cai da árvore quando você sacode, o neném tinha que também botar lá no lençol e sacudir. Ela vem ter experiências, perde o primeiro filho, ela faz um crescimento enorme, mas ela reeduca Dom Pedro, deixa para o Brasil um patrimônio enorme, colabora como a primeira mulher política desse país, que faz um trabalho sensacional em torno da nossa nação. E a partir daí, todo um projeto maior acontece, que se nós formos lá, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver Elil narrar o qual trabalhoso foi para a espiritualidade reservar nesse canto geográfico da Terra um grupo que viesse para cá o mais pacífico possível para fazer o trabalho de colonização dessas terras. E o povo português foi o melhor que tinha naquele momento. E a gente fala mal do português, né? A gente, era o melhor que tinha. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente pega as grandes obras,
A gente se dá o tempo inteiro com isso. Nossa, mas era o melhor que tinha. Não tinha coisa melhor. E a gente, às vezes, não dá valor para a nossa nação. Então, que cada um de nós que está aqui no Brasil hoje, cada um de nós que está nessa terra abençoada, que eu amo profundamente, que é Barbacena, que cada um de nós possa se perguntar qual tem sido a minha postura para fazer o bem chegar com mais extensão, para diminuir as questões sociais que ainda são gritantes entre nós. Mas se a gente não está podendo sair para fazer muita coisa, como é que eu posso levar um lenitivo às pessoas, um estímulo para ter esperança, para ter fé no futuro? Nossa, Marlinhos, eu estou ficando desorientado, como é que eu vou cuidar dos outros? Então vamos cuidar da gente primeiro, esse é o princípio, cada um dá o que tem, então vamos cuidar da gente, vamos começar a ler, né? O Raul tem falado isso muito nas palestras dele, somos preguiçosos, precisamos ler. Aquele negócio, assistir a palestra da Marli, já sei tudo, como é que nasce, como é que morre. Ó, vai ler André Luiz. Vai pegar página por página, vai comparar com a medicina moderna, porque tem citações das obras de André Luiz, lá na década de 40, que a gente só está tendo acesso agora, há uns 10, 20 anos. Começa a comparar e começa a buscar. Isso faz sentido? A gente precisa ler. E o Divaldo fala que quem não lê, quem não se atualiza, quem não se informatiza, está atrasado para a próxima reencarnação. Lembra que eu falei? Desencarnar é menos doloroso, reencarnar mais doloroso. Aí eu desencarno, vou reencarnar daqui a 20, 30, 40, 50 anos, a tecnologia está, ó. E eu tô lá, meu Deus do céu, como é que era mesmo para eu ter aprendido? Era para eu aprender a teclar, e eu, nossa, eu não quis naquela vida, já vou renascer atrasado. E aí, eu falei com a Melissa que eu estou aprendendo a fazer palestra assim, porque não é fácil. É muito estranho falar para uma câmera, eu sei que todos vocês estão me ouvindo, mas é um outro aprendizado que os professores hoje, né, experimentam, que é uma coisa que não é fácil. Mas eu falei, é desafiador, é o meu segundo experimento. Falei com ela assim, vamos aprender juntas. Se eu não der conta, você me socorre, né? Porque ela domina, né? Muito, muito, muito acima de mim. Mas se eu não aceito o desafio, estou perdendo a oportunidade de crescer. Então, meu convite na noite de hoje, que a gente continue estudando, busquemos Jesus, né? Como diz o apóstolo João, Deus é amor. Busquemos Jesus como esse referencial de ligação com esse Deus amor. Busquemos, Marli, eu gosto mais ou menos desse lance de reencarnação, tem umas coisas. Tá, não precisa estudar reencarnação só na doutrina espírita, não. Vai buscar em outras filosofias orientais, vai buscar alguns outros pensadores do assunto. Não, Marli, eu escutei, mas para mim não faz sentido. Tá ótimo, faz a sua religação com Deus, seja através da igreja, de que ordem for, seja através do culto que lhe faz bem ao coração, mas é indispensável que essa nossa busca religiosa seja pautada no bem, e o bem se resume na prática da ética e da moral. E para finalizar, o que a gente considera de ética e de moral é aquele exemplo da natureza. A árvore dá fruto para todos, a vaquinha dá leite para todos, o sol brilha para todos, e a nossa profissão tem que brilhar para todos sem juízo de valor. Então, se um médico está lá no hospital, a prática profissional dele, o ideal ético é que ele atenda todas as pessoas. Então, se chegar lá um soldado ferido, ele vai atender. Se chegar um criminoso que praticou um crime, ele vai atender. Se chegar o Jair Bolsonaro, ele vai atender. Se chegar o Lula, ele vai atender. Se chegar uma pessoa de uma etnia, ele vai atender. Se chegar de outra, ele vai atender. A obrigação dele, moral e ética, é atender todos. Quando eu faço pão na padaria, o pão que eu estou fazendo e estou vendendo, ele tem que ser para todo mundo. A água que eu trato no sistema que eu trabalho tem que ser pensada para todo mundo. Essa é a liberdade ética moral que Jesus nos propõe. E que se eu não quiser pensar em religião nenhuma para fazer isso, tudo bem, não precisa. Mas é preciso pensar o bem comum. Não esse bem seletista, não esse bem ligado às nossas classes de interesse, não. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar todo mundo. Se eu tenho que trabalhar, tem que ser para todo mundo. O que eu faço é para mim, Marli, que estou nesse mundo. Que a paz, que o amor de Jesus,
que as bênçãos de Maria Santíssima possa iluminar o coração de cada um de nós. E depois vocês ouçam uma música que eu gosto muito, que eu também pesquisei, depois vocês olham lá, tem até um trabalho no Globo Rural falando, uma conversa longa com o Renato Teixeira, que é a música Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. A nossa Mãe Maria, que de tão magnífica que é, se adapta a todos os contextos culturais, sociais, onde ela é sentida e vibracionada. A nossa Mãe Preta, protetora desse país, a nossa mãe, que é o exemplo da humildade, de um grupo que veio aqui para alavancar essa nação, porque nós devemos muito aos portugueses e devemos muito às etnias africanas. Essa mãe que se veste numa roupagem simbólica de uma cor, para dizer que o amor não tem fronteiras. E Maria é a personalidade que no nosso mundo veste-se de qualquer roupa e veste-se com grandeza, porque a terra é uma mãe e Deus é o nosso grande Pai. Um abraço a cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta aqui, vocês me desculpem que eu não consegui acompanhar as duas coisas, mas a Melissa pode me ajudar. Muito obrigada. Marli, nós que agradecemos por você ter topado esse desafio, né, de fazer essa live. A gente sabe que no início a gente fica com medo mesmo, né? A primeira que eu fiz, eu passei muito aperto. A internet ainda não colaborou no dia para piorar a situação. Mas é assim mesmo, a gente tem que se reinventar realmente. A Sueli colocou uma mensagem ali mais acima que ela vai tentar também, né? Que ela vai aprender também. Sueli está convocada, então. A gente tem que realmente buscando essa nossa renovação, novos aprendizados. Eu acho que a gente aprender coisas novas não ocupa espaço, né? E, na verdade, aumenta nossas sinapses e nos ajuda no nosso processo evolutivo. Principalmente quando a gente aprende coisas boas, né? E utiliza essas coisas para o bem. Então, muito obrigada, Marli, por ter participado. E depois eu até falo para você ler os comentários do pessoal, porque tem muito comentário hoje no grupo, né, na palestra, para depois você dar uma lida nos comentários do pessoal, né? Todo mundo que participou, e agradecemos a turma toda que está com a gente, né, online, a essa hora, né, 8h30 da noite no sábado, muitas pessoas nos acompanhando aqui online, então nosso abraço carinhoso para todos vocês, lá do grupo CEPAS, Sociedade Espírita Amor e Paz, e também do grupo Evangelho Online. A gente colocou o link para o grupo Evangelho Online, quem quiser participar desse grupo, é um grupo de vibração diária pelo planeta, então ali a gente tenta de uma forma muito singela, muito simples, todos os dias às 20 horas, tirar uns momentos para refletir sobre o planeta, para buscar auxiliar, fazer uma prece coletiva, e assim a gente dar nossas boas energias para o nosso planeta Terra, né, para a nossa Mãe Terra. Então, Marli, mais uma vez, muito obrigada, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém. Bom, agradecemos mais uma vez, né, a presença de todos os irmãos, a Marli também que se disponibilizou para esse trabalho, a Casa Espírita, né, Sociedade Espírita Amor e Paz também, os nossos agradecimentos fraternos, e no nosso momento recados, aproveitando para não perder o costume dos finais nossos de palestras, né, a CEPAS está precisando de cestas básicas para algumas famílias que está dando assistência, famílias que moram ali perto da própria casa. Então, quem puder, desejar, né, quiser ajudar com cestas básicas, a gente pede que nos chame no chat da palestra ou no privado, para nós combinarmos, tá? Ok? Então a gente agradece em nome da presidência da casa. Semana que vem teremos mais palestras por aqui, fica o convite para vocês participarem também, sábado que vem, pelo Facebook da CEPAS, teremos outros estudos aqui também com a gente. E sábado que vem, 4 de julho, o estudo será com o nosso irmão Fred Zilli, que é um dos apresentadores e coordenadores do Seara Espírita, e ele estará com a gente aqui no nosso programa, na nossa palestra na CEPAS. Bom, e aí finalizando, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos uma vez mais a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, nosso espírito protetor,
a Maria, nossa Mãe Santíssima, que vela por todos nós. E neste momento, ao final deste estudo, agradecemos. Agradecemos pelos ensinamentos recebidos, agradecemos pelas palavras da nossa irmã Marli, que nos tocaram o coração e que nos ajudam a compreender os mecanismos da vida, a importância de bem vivermos e também os mecanismos da morte quando retornarmos à verdadeira vida no plano espiritual. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão neste processo de transição, reencarnando ou desencarnando. Sabemos que são processos que nos trazem algum receio, medos, insegurança, mas sabemos também, Mestre Jesus, que está à frente dessa grande nau chamada Planeta Terra, que nos ampara, que nos abençoa o tempo todo. E Deus, nosso Pai, que jamais nos deixa sem o amparo necessário. Então, quer seja reencarnando ou desencarnando, sabemos que temos o auxílio do mais alto, que façamos a nossa parte, o nosso trabalho no bem, as nossas boas ações. Sendo assim, Senhor, agradecemos por todas as bênçãos, em especial por esta oportunidade reencarnatória, e que os lares de todos os irmãos que estão aqui conosco online possam neste momento receber as bênçãos do mais alto, que este passe virtual alcance cada coração, cada mente, cada família, cada irmão necessitado de ajuda, que os espíritos superiores possam alcançar cada um de nós, nos amparando em nossas necessidades. Seja conosco, Mestre Jesus, e que teu amor, que a tua paz envolva todo o nosso querido planeta Terra, para que possamos sair deste processo vivenciado melhores, melhores cristãos, melhores irmãos, buscando assim a nossa transformação íntima. Seja conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Uma ótima noite para todos nós, um excelente final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.